as conclusões do Eurogrupo e o fim da esperança de que Portugal pudesse vir a beneficiar do alívio que foi dado à Grécia é um dos temas que vamos abordar aqui nesta entrevista, neste Hora Económico, para já com a ajuda de Pedro Ferreira, a quem desde já agradeço a presença no programa. Boa noite. Temos aqui um Eurogrupo que veio um pouco desfazer, havia um pouco a esperança de que Portugal viesse a beneficiar, apesar de muitos virem dizer que não quereriam porque isso ia comparar-vos à Grécia, de quem vocês sempre se esforçaram para distanciar. Claro. Isto foi mais uma vez a demonstração de que quem manda na Europa neste momento é a Alemanha. E disso parece-me que já ninguém tem dúvidas muito sérias sobre quem efetivamente comanda os destinos da Europa. De todo o modo, a verdade se diga, há algum fundamento para esta recusa de uma equiparação absoluta, porque de facto, a situação portuguesa e irlandesa, que eram os países que estariam na calha para a aplicação do mesmo sistema, tem evoluído mais positivamente, pelo menos do ponto de vista dos resultados puramente numéricos, tem evoluído mais positivamente do que os resultados da Grécia. O que, de outro modo, coloca também a questão de saber, afinal de contas, porque é que se penaliza quem melhor cumpre e quem mais cumpre. Ou seja, toda esta questão levanta um embrincado de questões, de problemas que são de difícil solução. E são de difícil solução quando a Europa não está a reagir a isto como um bloco, mas está a reagir a isto de acordo com a agenda própria e específica de um só país, que é o primeiro a dizer porque é que adota essa posição, porque é o motor do desenvolvimento económico da Europa. Essa é talvez uma das grandes questões que está em cima da mesa neste momento. Poderia ser melhor entendido então se não tem Portugal e Irlanda, os dois países mais cumpridores do programa, não têm alívio nas condições de pagamento como a Grécia, pelo menos tivesse outro benefício, as medidas de crescimento que há tanto tempo se Exatamente. Ou seja, se a Grécia tem um alívio da pressão das condições impostas, porque se chegou à conclusão de que os planos arranjados para a Grécia não responderam, não cumpriram como deve ser. A Grécia não conseguiu, deixou de cumprir com responsabilidade própria ou sem ela, talvez não seja esse agora aqui o ponto principal em questão. O que é facto é que quem cumpre continua com o garrote apertado à volta da garganta. E se não se alivia esse garrote, vamos cair no problema que há muito tempo andam alertado, que tem a ver com isto. A austeridade vai provocar consequências terríveis a curto prazo nas economias europeias. No último caso, aproximar-se do caso grego. Parece que é preciso chegar perto da bancarrota para se dar a mão. O que é um contrassenso. De facto, um princípio de justiça relativa não obrigaria diretamente a aplicar as mesmas condições melhoradas que foram agora decididas para a Grécia, ao caso português e ao caso irlandês, porque estes estão numa posição mais saudável, menos problemática. Mas o problema que está aqui em causa não é só puramente a questão orçamental, é a questão económica e tem a ver com a asfixia das economias, a que estas economias em concreto estão a ser sujeitas. A Alemanha disse que desaconselhava vivamente que Portugal e a Irlanda solicitassem o recurso aos mesmos mecanismos. O ministro francês das Finanças, o Moscovici, foi imediatamente atrás dizer que também achava que quando ainda recentemente nos apercebemos de que o próprio rating da França também já desceu. Então, e quando este tipo de problemas e quando a pressão dos mercados internacionais bater à porta de uma França, o que é que vai acontecer? Que é uma das questões, um dos pontos de interrogação que os analistas mais falam, daí muito destes mecanismos solucionados e arranjados, arquitetados pela Europa, não dar muita confiança aos investidores, por isso é que o contágio continua a passar. Naturalmente, o contágio continua a passar, porque estamos a dar aspirina para tapar a dor de cabeça, mas não estamos a curar as causas que estão na origem da dor de cabeça. Isto é um princípio, digamos, elementar, até simplista, mas que aqui parece ter uma aplicação muito coerente. Há, efetivamente, uma necessidade de abrir o desenvolvimento económico. O desenvolvimento económico não se consegue só
com a austeridade em si mesma. A austeridade não pode ser um fim em si mesma, como tem sido até aqui, por imposição da ortodoxia alemã. Mas ao redor do mundo, vozes autorizadíssimas se levantam contra essa política e têm vindo a prevenir no sentido das consequências perniciosas que essa política vai provocar ao nível das economias mais frágeis, como é a nossa, como é a irlandesa, já está a provocar ao nível da economia espanhola, e as consequências... Aí estão a tentar ser mais controlados antes da evidência de um pedido de ajuda total? Exatamente, estão a tentar ser um pouco mais controlados, mas também já foram variadíssimas vezes alertados para as consequências perniciosas de uma austeridade levada ao extremo. A austeridade, obviamente, que é necessária. O repensar das despesas, o reequacionar os gastos. Naturalmente que hoje em dia ninguém tem dúvidas acerca da sua necessidade. Não pode funcionar como um fim em si mesmo. Eu não posso pretender que uma economia se desenvolva quando a estou a asfixiar nos seus fatores de produção. E este volte-face no discurso do Governo, que ora no Orçamento de Estado se congratula por ir ter benefícios iguais aos da Grécia, ora hoje, esta madrugada ouvimos o mesmo ministro a dizer não é o melhor para nós. Quer dizer, a tal subserviência que o Governo tenta recusar perante a Europa e os mais poderosos, que agora vê-se no espaço de uma semana uma mudança de atitude. O próprio ministro reconheceu que tem havido comentários precipitados acerca de informações mal digeridas e mal equacionadas. Mas foi ele próprio no Parlamento, não podemos esquecer que foi ele próprio no Parlamento. Era isso exatamente que eu agora ia dizer a seguir. É que, então, pelos vistos, é ele próprio que não tem conseguido equacionar devidamente todas as informações que lhe são fornecidas para dar um discurso de confiança ao país. É que essa mensagem no Parlamento, do meu ponto de vista, pretendeu um objetivo muito simples, que foi o de finalmente proporcionar ao país uma palavra de confiança da boca do Ministro das Finanças. Que tem sido... em que se discutia um orçamento com aumento de impostos, nós conhecemos. E o Ministro das Finanças, quer queiramos, quer não, pela sua reputação de rigor, pela sua reputação de qualidade técnica, de rigor técnico, continua a ser uma figura de referência no nosso governo. O problema é que essa palavra de confiança e de motivação vem talvez um pouco tarde já e vem a despropósito, porque no dia seguinte tem que a desmentar. E então fica pior, não sei se diga a emenda do que o soneto, se diga a amenda do que o sabonete. Realmente. Mas deste Eurogrupo também se falou de outras questões, como um plano já mais técnico e saindo de Portugal, o plano de recompra de dívida da Grécia, que pelos vistos foi muito bem recebido pelos mercados, esta medida. Ora bem, essa medida, de facto, insere-se numa estratégia que está agora a ser desenhada, no sentido de proteger a economia grega das influências perniciosas que vêm dos mercados internacionais. E, portanto, essa possibilidade de haver aquisição de dívida pública grega, naturalmente vai acompanhar esse sentido e vai tentar, de alguma forma, desbloquear as dificuldades de financiamento que a economia grega tem sentido nos últimos anos. Mas que outras condições poderão surgir neste alívio? Porque pouco se conhece. Estamos a discutir e a lutar por alívios que não se conhecem, porque já um especialista dizia, no final da semana passada, é preciso conhecer primeiro as condições e as contrapartidas. Claro, repare, neste momento, concretamente, enfim, tanto quanto eu conheço, foi também referido pelo próprio Ministro das Finanças alemão, o Sr. Schäuble, agora na reunião do Eurogrupo, ou seja, um alargamento do prazo e uma renegociação da taxa de juros dos créditos a 10 anos. Agora, que renegociação vai ser essa? Como é que esse alargamento do prazo se vai fazer? Essa é a questão. Essa faz-me lembrar, por vezes, aquelas soluções que os bancos apresentam para determinados devedores, em que lhes propõem, durante um determinado período, carência de capital e pagamento só de juros.
esquecendo que, por vezes, isso não significa mais do que apenas, como se diz em linguagem popular, empurrar o problema com a barriga. Isso não resolve o problema. Isso vai apenas dilatá-lo e adiantá-lo mais para a frente, mas não vai resolver as suas causas. Admito que a solução do problema grego não possa deixar de passar por um alívio da dívida, por um perdão da dívida. Que é uma solução, naturalmente, que a Alemanha não vê com bons olhos. Porquê? Porque são os bancos alemães as principais instituições financeiras que estão com créditos sobre a Alemanha. E estão com créditos sobre a Grécia, perdão. Estão com créditos sobre a Grécia, porquê? Porque durante anos a fio as Forças Armadas gregas foram reequipadas pelas fábricas de armamento militar alemãs. Foi uma moeda de troca. Nós compramos armamento e vocês emprestam-nos o dinheiro para o fazer. E mais, a compra desse armamento, quem pensa que eram as entidades que prestavam as garantias bancárias, que estruturavam os créditos documentários, todas essas operações bancárias que normalmente andam associadas a operações deste tipo foram bancos alemães. E os bancos alemães estão profundamente envolvidos na crise da dívida soberana grega e, naturalmente, que a Alemanha tem a sua agenda própria na gestão do problema grego, que é completamente diferente da sua agenda relativamente à gestão dos problemas dos outros países que estão em dificuldades, esquecendo, e voltamos ao ponto que a Patrícia há pouco referia, esquecendo, e nós andamos a dizer isto já há anos, já há alguns anos, há 2, 3 anos, isto nunca foi um problema de um Estado isolado no contexto europeu. Isto é um problema que, naturalmente, tende a arrastar-se a todo o contexto da União Europeia. Por isso é que hoje já se fala que uma alternativa a isto, a solução para estes problemas passam por 2 alternativas. Ou a Europa federalizar-se ainda mais e criar centros de decisão, de estruturas de decisão próprias, específicas, ou pensar-se que o projeto do euro foi uma precipitação algo fora de tempo e talvez seja importante repensar esse projeto e voltar à estaca zero, o que naturalmente traduziria um insucesso absolutamente inqualificável. Claro, como se tem sido discutido já há muito tempo, sempre que há reuniões destas. Terminou também a reunião do Eurogrupo, como tivemos aqui a analisar, mas também terminou outra reunião importante que foi o ECOFIN, realizou-se hoje, e o ECOFIN terminou sem acordo sobre o mecanismo de supervisão bancária. Os Estados-membros têm ainda muitas dúvidas sobre qual deve ser o papel do Banco Central Europeu nesta vigilância. O ministro Vítor Gaspar considera urgente que a Europa consiga um consenso até ao final do ano. A próxima reunião está agendada já para a próxima semana. Reunião atrás de reunião e o tema da supervisão bancária na Europa continua sem acordo. Não se entendem os 27 quanto ao papel que deve ser dado ao BCE neste novo mecanismo que vai vigiar todas as instituições bancárias. Desde logo não há consenso sobre quais os bancos a supervisionar. Paris defende que sejam todos na zona euro. Berlim discorda e quer que apenas as instituições maiores sejam escrutinadas por Mário Draghi. Também Londres vê com reticências o poder dado ao Banco Central Europeu e como irá supervisionar os bancos fora do grupo do euro. Considera o ministro das Finanças britânico que uma ação do BCE pode pôr em causa os interesses do setor financeiro da City e exige que sejam mantidos os direitos comunitários do Reino Unido. Por fim, este novo mecanismo pode obrigar à alteração do Tratado de Lisboa, pois coloca sobre supervisão do BCE também os países fora da zona euro. Demasiadas pontas soltas para resolver até dia 12 de dezembro, data da reunião extraordinária dos ministros da Economia e Finanças da União Europeia, um dia antes da próxima cimeira dos chefes de Estado. Vítor Gaspar defende que é urgente que a União Europeia consiga um compromisso até final do ano sobre o mecanismo único de supervisão bancária. Essencial, considera o ministro das Finanças português, para separar o risco soberano do risco bancário e travar o contágio entre os países da zona euro.
Como efeito, os juros de Portugal estão a subir nas maturidades a 2 e 10 anos depois do fracasso do Ecofin em chegar a acordo sobre a supervisão bancária na Europa. Na maturidade a 2 anos, a subida foi quase 30 pontos base, com os juros no mercado secundário a tocar em quase 4%. No prazo a 10 anos também há um ligeiro agravamento, com a yield a situar-se nos 7,47%. Nas maturidades intermédias, a queda continua a ser generalizada, em linha com o alívio que se sente nas dívidas periféricas, entre elas Espanha e Irlanda. Esta falta de consenso e os efeitos são temas para continuarmos a conversa com o Pedro Ferreira, e junta-se a nós Vítor Scária, a quem desde já agradeço a presença neste Hora Económica. Comece por si, este falhanço em torno da tal supervisão bancária, que era quase uma bandeira da Europa, desilude, como já se está a ver, depois de 10 anos, depois do início do ano a descerem os juros de Portugal, já estão a subir, e isto vai começar a acontecer em toda a Europa. Sim, desilude, porque, se permite, quer dizer, nós temos andado ao longo deste processo da crise a tentar encontrar, tapar as pontas soltas que foi identificado por muita gente como um dos elementos que causou o problema, que é o facto de haver uma imperfeita criação da infraestrutura, das estruturas económicas, e um caso típico foi o problema da ligação entre o risco soberano e o risco do bancário. Portanto, esta questão da união bancária vinha tentar, ao separar completamente, ou pelo menos parcialmente, a ligação entre o risco do soberano e o risco do bancário, vinha limpar que é neste momento um problema dramático. Nós temos ouvido ao longo do processo de criação europeia a questão de um jogo equilibrado, o level playing field, ao nível do mercado interno e do acesso às condições equivalentes por parte das empresas, que são condição para o funcionamento adequado do mercado interno, e neste momento temos tudo menos isso, em particular em que as empresas, agora falando no nosso caso, as empresas portuguesas não têm claramente acesso a um sistema, a financiamento bancário em condições concorrenciais com a generalidade do que se passa nas outras empresas. Porquê? Porque o nosso sistema bancário não tem acesso, face ao risco e ao contágio do risco soberano, ao acesso a um financiamento em condições equivalentes. E isto é urgente e, de facto, é muito importante superar esse problema, sob pena de nunca conseguirmos restabelecer, mesmo que o programa de ajustamento se faça decentemente, nunca conseguirmos restabelecer o tal equilíbrio nas condições de acesso ao mercado financeiro e, por isso, nas condições concorrenciais das várias empresas nos vários países, e sem isso não teremos uma verdadeira união económica. Já nem sequer falo na questão de avançar para outros níveis de integração. Mesmo o nível básico, que era do mercado interno, não estará salvaguardado enquanto não conseguir assegurar condições de financiamento que sejam só dependentes do risco intrínseco da operação que está a ser financiada e não sejam dependentes do risco do soberano que contamina por essa via este processo. E isso era determinante. Depois há um problema político, que é o problema de vermos que, mais uma vez, a União avança com o que parece ser uma solução e depois volta atrás, ou seja, dá 10 passos entre a entrada de leão e depois sai de pantufas. Já vimos isso ao longo de vários processos anteriores, em que tivemos a avançar, esta é que é a solução final, e depois, afinal, a solução final sai muito mitigada porque não se entendem, dando um sinal claro de dificuldade de conseguir garantir ao nível de entendimento, ao nível dos países da União. Temos aqui vários problemas. Temos uma França que quer que todos os bancos sejam supervisionados, temos uma Alemanha que apenas quer os grandes, porque tem também um problema de pequenos bancos com problemas e que conseguem gerir internamente, basicamente. E depois temos Londres a tentar segurar ali a sua City, que é responsável pelo sistema financeiro que se passa em toda a Europa. Quer dizer, temos vários países a tentar lutar pelos seus interesses antes de pensar na Europa. Esse é o problema que tem vindo a acompanhar todo este problema europeu. Quer dizer, ninguém pode criticar que as pessoas, nesta altura... É possível criticar, mas também claramente entendível. Se for uma solução que não vai para cima da mesa. Agora, o problema que se coloca, de facto, tem sido esses egoísmos, digamos assim, nacionais, que têm vindo ao de cima ao longo de todo este processo. Temos estado condicionados, todos se recordam que andámos de atraso em atraso na decisão sobre soluções europeias, porque havia uma eleição num qualquer Estado alemão. Portanto, isto, de facto, tem sido a condicionante de toda esta dramática, de todo este processo ao longo de 3 anos, em que, se calhar, provavelmente, se as decisões não tivessem condicionadas
desse tipo de problemas internos a cada um dos países, teria sido possível encontrar essas soluções. Há quem diga também que isso é o problema de não termos líderes neste momento que valorizam suficientemente a vantagem europeia e, portanto, estão reféns e isto é um problema mais político do que económico, mas estão reféns de franjas do eleitorado cada vez mais marginais e que começam a ter os partidos que construíram a Europa, os partidos do centro europeu, amarrados com receio de gerar suporte muito elevado para as franjas eleitorais que existem. Agora, pronto, quer dizer, vivemos de facto com isso e isto tem sido dramático. Como digo, nós temos que entender que cada um deles valorize isso, porque não são penalizados pela decisão contrária. A questão dramática também é essa, é que qual é a penalização? Ninguém é eleito no seu Estado-membro pelo que faz pela Europa, mas pode ser destituído no seu Estado-membro pelo que não faz pelo seu país. Fazer mais pela Europa e menos pelo seu país. Pelo menos, Pedro, de salutar que Angela Merkel foi reeleita líder do partido com 98% dos votos, pelo menos pode ser que já comece a pensar mais na Europa, continuamos a ter aqui umas barreiras, supostamente num mecanismo que poderia ajudar a acabar com este contágio. Vamos esperar que sim, de todo o modo. Esta reeleição para a liderança do partido augura, enfim, boas perspectivas para as eleições depois, para o ano, para as eleições gerais que ocorrerão no próximo ano. De todo o modo, a questão tem a ver um pouco com isto. O próprio sistema que está a ser pensado para o mecanismo único de supervisão levanta também algumas dúvidas no contexto europeu, nomeadamente porquê? Porque acabou de se criar, enfim, em 2010, foi criado em 2010, na sequência do relatório de Larosière, a Autoridade Bancária Europeia. Isto agora aparece como que, digamos assim, uma evolução das soluções apresentadas por esse relatório, e agora aparece uma ideia com a atribuição ao Banco Central Europeu de poderes que vão ser retirados à Autoridade Bancária Europeia. Depois, há aqui dois problemas. Como é que se vão conjugar o relacionamento, como é que se vai conjugar o relacionamento destas duas instituições? Depois, há um outro problema. A Autoridade Bancária Europeia tem a sua sede em Londres e o Banco Central Europeu tem a sua sede em Frankfurt. Depois, há um outro problema que tem a ver com o facto de este mecanismo único de supervisão pretender fazer uma separação realista e rigorosa entre as medidas de política monetária e as medidas de supervisão. Neste momento, apontam apenas para a supervisão prudencial, ou seja, para os rácios de solvabilidade, para os níveis de imparidades, essas coisas. A nível dos stress tests, como aconteceu. A nível dos stress tests. Será ou não desejável avançar também para uma centralização da supervisão ao nível comportamental, ao nível do modo como as instituições bancárias procedem com os seus clientes, reagem com os seus clientes, a ponto de, eventualmente, se poder contestar porque é que determinados bancos, em determinadas situações, se financiam a taxas de juro extraordinariamente simpáticas e, em vez de canalizarem esses financiamentos para as pequenas e médias empresas, canalizam-nos, por exemplo, para o crédito ao consumo, onde os juros são exponencialmente maiores e muito mais atrativos. Tudo isto, afinal, faz parte do exercício da atividade bancária. Tudo isto, eventualmente, poderá ser justificável a sua sujeição a mecanismos de supervisão. Agora, criarmos um Banco Central Europeu, dotarmos o Banco Central deste tipo de mecanismos de supervisão, criarmos o Banco Central Europeu como um verdadeiro Banco Central. Repare, o Banco Central Europeu passaria a deter duas das estruturas fundamentais, duas das vertentes fundamentais do exercício da atividade de Banca Central, que é a função da condução da política monetária, ou pelo menos a de definição reguladora da política monetária, e a função supervisional. O que é que resta depois? O que é que sobra depois para os bancos centrais nacionais? Enfim, poderá depois discutir-se que tipo de distribuição de agências, de sucursais, de filiais do Banco Central Europeu, mas isso implicará, qualquer solução desse tipo, implicará sempre, eu não diria perdas, mas redefinições
dos contextos de soberania de cada Estado-membro em favor de uma autoridade europeia, de uma autoridade pan-europeia. Isso implica, isto não acompanhado por mecanismos de integração política mais sólidos, no mínimo pode criar-se aqui um gigante de pés de barro, ou seja, com fragilidades que é o que acontece neste momento. Se vê uma Europa cada vez mais estraçalhada, se posso usar esse termo, e de repente queremos unir sobre um supra-sumo monetário. Daí se percebe que vemos logo essas vozes dissonantes, Alemanha, Inglaterra... Estamos a discutir... Não serão minudências, mas são, de facto, questões menos relevantes o definirmos se essa autoridade de supervisão será exercida sobre todas as entidades bancárias operando na Europa ou se são só sobre os grandes bancos. Depois coloca-se logo o problema, o que são grandes bancos? Repare que um dos aspectos que está agora a preocupar a definição do quadro deste mecanismo único de supervisão é uma especial incidência da atividade de supervisão sobre os conglomerados financeiros. Qual é o risco dos conglomerados financeiros ao nível do disseminar de contágios para outras vertentes da atividade financeira? Que até aqui não tem acontecido, felizmente, graças a Deus. Nomeadamente, não tem havido contágios, pelo menos dignos de nota, entre os riscos da atividade bancária e os riscos da atividade seguradora. Mas até que ponto está devidamente estudado a estanquicidade entre esses dois setores da atividade financeira, especialmente quando vemos esses setores a operarem ao nível dos conglomerados financeiros? Não esqueçamos, por exemplo, que um grande conglomerado financeiro, o ABN AMRO holandês, desistiu da ideia da construção daquele supermercado financeiro que inicialmente projetou, porque sentiu que havia ali linhas de força que não eram integralmente conciliáveis no contexto do exercício destas atividades, de todas estas atividades. Vítor, concorda que acha que vai ser difícil conseguir-se o tal consenso até a final do ano? Façam-se ou não mais reuniões extraordinárias, como vai acontecer na próxima semana? Quer dizer, isto da Europa, às vezes o que é impossível, depois torna-se rapidamente possível e produz esses resultados. Os bastidores são muito mais frutíferos. Sim, às vezes é preciso estar à beira do abismo, o que eu acho que é impede de facto haver aqui o consenso, e até porque muitas vezes estamos a jogar nestes tabuleiros pontos de... Eu também percebo que haja aqui, por exemplo, um elemento que pode estar subjacente a alguma desta discussão, é não tentar, também nesta frente, fazer demasiado mal à Inglaterra quando temos ao mesmo tempo a discutir o orçamento comunitário e precisamos de um equilíbrio. Ou seja, eu também não me choca... Não podemos esquecer de todo esse background. Ou seja, há precisamente um conjunto de tabuleiros onde se estão simultaneamente a negociar e que é preciso ter esse equilíbrio. Eu, concordando em grande medida com o que dizia, há aqui elementos, quer dizer, e agora aqui de facto, a autoridade bancária era a maneira, na altura, de não tentar impor imediatamente para o BCE o que era natural dentro da função do Banco Central. Aqui a discussão, como nós sabemos, é assim, a assistência do ponto de vista de supervisão de facto, não está no tratado como função do Banco Central. Agora, nós temos, por outro lado, ao nível do Eurosistema, quando se fala em Banco Central, verdadeiramente estamos a falar do Eurosistema, que é constituído integrando o Banco Central Nacional. Obviamente, só teremos a reforçar ainda mais a independência do Banco de Portugal, porque embora ele seja verdadeiramente independente, podemos admitir que aquelas funções que não estão dentro do tratado assumidas como integrando as competências do Eurosistema, poderia dizer que o Ministério das Finanças tem uma palavra a dizer ao nível da supervisão do sistema bancário nacional. E havendo uma entidade superior... Agora, deixa de o fazer, embora seja sempre discutível se de facto o Banco Central tem ou não tem total independência na condução das suas atuações, independentemente da área onde o está a fazer. Há depois uma questão relevante, a questão dos conglomerados, que ficou aí bem, mas eu acho que aqui falou da questão dos seguros, mas eu acho que tem sido mais dramático e mais preocupante para muitas pessoas que têm estado serviços na mesa, é o problema entre a banca universal e retalho versus a banca de investimento. Como sabemos, foi a esse nível que houve contaminação muito grave em 2008, aliás... Sim, não vamos esquecer que começou tudo a banca de investimento e sem com base... Mas, embora aí haja um elemento que é há desde as soluções mais variadas em Chinese Walls, até a completa separação, que era o que existia antes no Glass-Steagall na sequência nos Estados Unidos, antes de a seguir 1930. Portanto, há aqui um processo de aprendizagem. Nós, quer dizer, temos de ter. Houve uma dinâmica regulatória no pós-2008 muito intensa,
que se veio a desvanecer e que, com a agravada crise, criou a necessidade de novas necessidades. Eu acho que o elemento central disto, a questão da supervisão é relevante e tudo isso, mas eu poria claramente o elemento central disto, nem sequer na minha perspectiva, não é a supervisão. É a tentativa, e acho que é esse o elemento político e económico que está subjacente a todo este elemento, é aquele elemento que quebrar a ligação entre o risco soberano e o risco do banco. E isso é fundamental. Esse é claramente dramático do ponto de vista do funcionamento da União. Porque vai ao elemento mais basilar. Mesmo aqueles que acreditam, e os ingleses são entre esses, que a União deve ser só ou fundamentalmente um mercado interno, isto pode ser dramático, o não funcionamento da questão financeira. E por isso, se isto for operacional, e parte da discussão também tem a ver com isto, se eu quiser garantir só isto, encontrarei soluções para isto. O problema é quando começam a querer meter no mesmo pacote, digamos assim, o já agora, que é fazer por esta via o tal reforço das instituições que vá a outros níveis de necessidade de integração, em que, sem fazer a necessária integração política, teremos sempre uma construção imperfeita e com alguns riscos de falência. Isso é claramente o risco que enfrentamos neste momento. Estamos já a ver que os mercados não estão a gostar desta falta de consenso, estavam à espera de uma terminação, vimos os juros a começarem a subir, a interromper pelo menos um ciclo de quedas, ou acha que não é relevante e que não vai ser por aí que vamos ver novamente os juros a subir em Portugal e nos restantes países? Quer dizer, aí tem que haver uma perspectiva. Portugal, neste momento, não se financia nos mercados. Estes juros são as operações que vão sendo feitas, muitas vezes em mercados muito estreitos, ou seja, é uma ou duas operações que são feitas e que garantem aquilo. Vivemos um momento em que, fruto um bocado das circunstâncias, temos um conjunto de indivíduos que aproveitam para limpar ou não limpar a sua carteira de ativos. Estamos a falar, como digo, de montantes muito reduzidos, que podem ser provocados por uma transação ao nível das operações de 10 anos ou coisa do género, e que porque é que caíram nos últimos dias? Verdadeiramente eles caíram desde que houve a ideia que, se calhar vamos ganhar dinheiro com uma recompra. Porque a grande questão, também voltando isto começou um bocado com a questão grega e ter condições particulares, porque foi a partir daí que Portugal começou a descer. Portanto, Portugal tinha... E aí houve quem que pensasse, se isto se estender, é possível que Portugal faça uma recompra de dívida, e uma recompra de dívida permite ter ganhos imediatos. Funcionamento lógico dos mercados e dos investidores que estão subjacentes, mais do que decisões ao nível da Europa. Muito ilógico, daí toda esta instabilidade. Muito obrigada a ambos pela presença neste Hora Económico.